No crepúsculo de 24 de abril de 1980, 8 helicópteros Sikorsky RH-53D Sea Stallion ergueram-se das cobertas do porta-aviões USS Nimitz, que navegava nas águas escuras do Mar da Arábia, a aproximadamente 80 quilômetros da costa iraniana. Cada máquina transportava em seu ventre metálico a esperança de uma nação humilhada e a determinação de homens treinados para o impossível. 640 quilômetros de deserto hostil separavam aqueles pilotos da marinha do objetivo mais ambicioso que as forças especiais americanas jamais haviam tentado executar: resgatar 52 cidadãos americanos mantidos reféns no coração de Teherã por militantes revolucionários iranianos. A operação, batizada de Eagle Claw, representava a resposta militar do presidente Jimmy Carter após 5 meses de negociações diplomáticas infrutíferas e humilhação nacional televisionada diariamente para o mundo inteiro. No comando das forças terrestres estava o coronel Charles Beckwith, fundador e líder da recém-criada 1ª Destacamento Operacional de Forças Especiais Delta, uma unidade de elite modelada segundo o conceito britânico do Special Air Service. Mas naquela noite, nas areias geladas do deserto iraniano, a sorte não estava com os americanos, e o que deveria ser uma operação de resgate audaciosa transformar-se-ia em um dos desastres militares mais estudados da história moderna. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A gestação da crise que levaria à Operação Eagle Claw começou décadas antes daquela noite fatídica de abril. Para compreender o fracasso no deserto iraniano, é preciso mergulhar nas correntes turbulentas da história das relações entre Estados Unidos e Irã, uma narrativa marcada por petróleo, poder e ressentimento crescente. Mohammad Reza Pahlavi, o Shah do Irã, havia governado o país desde 1941, transformando-o em um dos aliados mais importantes de Washington no Oriente Médio. Sob seu reinado autocrático e modernizante, o Irã tornara-se um bastião contra a expansão soviética na região, um fornecedor crucial de petróleo para o Ocidente e um mercado ávido por armamentos americanos. Mas o preço dessa aliança era cobrado do povo iraniano através da SAVAK, a temida polícia secreta que empregava tortura e repressão brutal contra qualquer dissidência. O ressentimento acumulado ao longo de 25 anos de autoritarismo, respaldado pelos Estados Unidos, criaria o combustível para a revolução que varreu o país em 1979. Em janeiro daquele ano, confrontado por manifestações massivas que paralisaram o Irã, o Shah Mohammad Reza Pahlavi abandonou seu trono e fugiu para o exílio, primeiro para o Egito e depois para o Marrocos. O vácuo de poder foi rapidamente preenchido pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, um clérigo xiita de dos 79 anos que havia passado 15 anos exilado por sua oposição feroz ao regime do Shah. Khomeini retornou triunfante a Teherã em 1º de fevereiro de 1979, recebido por multidões estimadas em 3 milhões de pessoas. Sua mensagem era clara e incendiária. O Irã seria purificado da influência ocidental, especialmente americana, que ele denunciava como o Grande Satã. A Revolução Islâmica que ele liderava não era apenas uma mudança de governo, mas uma transformação radical da sociedade iraniana, um retorno aos valores islâmicos e uma rejeição total da modernização secular imposta pelo Shah com apoio americano. A embaixada americana em Teherã, situada em um complexo de 12 hectares no coração da capital, já havia sido alvo de ataques anteriores. Em 14 de fevereiro de 1979, menos de 2 semanas após a fuga do Shah, guerrilheiros armados tomaram a embaixada brevemente, mantendo o embaixador William Sullivan
e cerca de 100 funcionários como reféns por algumas horas, até que as forças revolucionárias de Khomeini interviessem e os libertassem. Após esse incidente, Khomeini exigiu que os Estados Unidos reduzissem drasticamente sua presença no Irã. Sullivan respondeu cortando o pessoal da embaixada de 1.400 funcionários para aproximadamente 70. A tensão diminuiu temporariamente, mas a decisão do presidente Carter de permitir que o Shah, agora gravemente doente com linfoma, entrasse nos Estados Unidos para tratamento médico em 22 de outubro de 1979, reacendeu a fúria revolucionária. Para os iranianos, a admissão do Shah nos Estados Unidos confirmava suas piores suspeitas. Washington estava planejando outro golpe de Estado para restaurar o monarca deposto, exatamente como havia feito em 1953, quando a CIA orquestrou a Operação Ajax para derrubar o primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh. Khomeini intensificou sua retórica anti-americana, falando abertamente sobre evidências de conspiração americana e incitando os revolucionários a agirem. Em 4 de novembro de 1979, aproximadamente 300 a 500 estudantes militantes, pertencentes a um grupo que se autodenominava Seguidores da Linha do Imã, invadiram os portões da embaixada americana. O que começou como um protesto planejado para durar algumas horas, transformou-se em uma ocupação que duraria 444 dias. Os invasores capturaram 66 americanos na embaixada, incluindo diplomatas, funcionários consulares, fuzileiros navais da Guarda de Segurança e civis. 3 funcionários adicionais foram capturados no Ministério das Relações Exteriores iraniano, elevando o total para 69 reféns. Nas primeiras semanas, 13 reféns foram libertados, principalmente mulheres e afro-americanos, que Khomeini argumentava já serem vítimas da opressão da sociedade americana. Mais tarde, um refém doente foi liberado, deixando 52 americanos em cativeiro. 6 diplomatas americanos conseguiram escapar da embaixada durante a invasão e se esconderam nas residências de diplomatas canadenses, sendo posteriormente contrabandeados para fora do Irã em 28 de janeiro de 1980, através de uma operação conjunta da CIA e do governo canadense conhecida como Operação Canadense. A humilhação era transmitida diariamente pela televisão americana. Imagens dos reféns vendados sendo exibidos para multidões furiosas, estudantes iranianos queimando bandeiras americanas, e Khomeini denunciando os Estados Unidos com ferocidade crescente. A embaixada transformara-se em um teatro de propaganda anti-americana e os reféns tornaram-se peões em um jogo geopolítico complexo. Os captores exigiam que os Estados Unidos extraditassem o Shah para julgamento no Irã, devolvessem as riquezas que ele supostamente havia roubado e admitissem publicamente décadas de interferência americana nos assuntos internos iranianos. Essas demandas eram politicamente impossíveis para Washington aceitar, especialmente durante um ano eleitoral. O presidente Jimmy Carter enfrentava um dilema político e moral devastador. Cada dia que passava com os reféns em cativeiro corroía sua credibilidade e a posição dos Estados Unidos no cenário mundial. Carter, um democrata devoto e defensor dos direitos humanos, havia construído sua presidência sobre princípios de moralidade na política externa, em contraste com o realismo cínico da era Nixon-Kissinger. Agora, esses princípios eram testados cruelmente por uma crise que expunha a impotência americana perante um regime revolucionário que parecia imune às pressões diplomáticas tradicionais. O secretário de Estado Cyrus Vance defendia uma abordagem paciente e diplomática, argumentando que pressão econômica e negociações eventualmente trariam os reféns para casa com segurança. O conselheiro de Segurança Nacional Zbigniew Brzezinski,
Por outro lado, pressionava por uma solução militar, argumentando que a inação estava prejudicando a credibilidade americana globalmente. A tensão entre Vance e Brzezinski refletia um debate mais amplo dentro do governo Carter sobre como lidar com o colapso da ordem no Irã pós-revolucionário. Brzezinski, um geopolítico linha dura formado na tradição da Guerra Fria, via a crise dos reféns como parte de um padrão maior de agressão soviética e instabilidade no Oriente Médio. Em dezembro de 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, aumentando dramaticamente as apostas estratégicas na região. Brzezinski argumentava que uma resposta fraca à crise dos reféns incentivaria mais agressões contra interesses americanos. Vance, diplomata de carreira e advogado experiente, temia que uma operação militar mal sucedida resultasse na morte dos reféns e aprofundasse ainda mais a crise. Enquanto o debate continuava em Washington, o Pentágono já estava planejando silenciosamente uma resposta militar. Em 12 de novembro de 1979, apenas 8 dias após o início da crise, o Estado-Maior Conjunto estabeleceu uma célula de planejamento operacional conjunto para desenvolver opções de resgate. A tarefa era extraordinariamente complexa. 52 reféns dispersos em um complexo de embaixada fortificado no coração de uma capital hostil de 4 milhões de habitantes, a mais de 1.600 quilômetros das bases americanas mais próximas, em um país sem qualquer presença militar americana e com espaço aéreo controlado por um regime revolucionário imprevisível. Era o tipo de missão que poderia facilmente terminar em catástrofe. O planejamento da operação recaiu sobre o general de brigada James Vaught, um veterano condecorado que estabeleceu seu quartel-general em um hangar secreto na base aérea de Hurlburt Field, Flórida. Vaught reuniu uma força-tarefa conjunta que incluía elementos de todos os 4 ramos das Forças Armadas: Exército, Marinha, Força Aérea e Corpo de Fuzileiros Navais. No comando das forças terrestres estava o coronel Charles Beckwith, fundador e comandante da Delta Force, a nova unidade de contra-terrorismo de elite do Exército que havia sido oficialmente ativada apenas em novembro de 1977. Beckwith havia passado um ano destacado no 22nd Special Air Service britânico durante a emergência malaia na década de 60. E ficara profundamente impressionado com suas capacidades. Durante anos, ele pressionou o exército a criar uma unidade americana similar, e finalmente recebeu autorização em meados da década de 70, quando a ameaça do terrorismo internacional tornou-se impossível de ignorar. A Delta Force que Beckwith construiu era uma organização altamente seletiva e compartimentada. Os candidatos passavam por um processo de seleção brutal que testava resistência física, capacidade mental e estabilidade psicológica. Apenas cerca de 10% dos voluntários eram aceitos. Os operadores selecionados então passavam por um treinamento intensivo em táticas de assalto de reféns, tiro de precisão, combate corpo a corpo, infiltração clandestina e dezenas de outras habilidades especializadas. Beckwith insistia em padrões absolutamente rigorosos, argumentando que uma unidade de contra-terrorismo só era tão forte quanto seu operador mais fraco. A Operação Eagle Claw seria a primeira missão real da Delta Force, e Beckwith estava determinado a provar o valor de sua criação. Ao lado de Beckwith estava o coronel da Força Aérea James Kyle, que serviria como comandante do elemento aéreo e comandante no local em Desert One. Kyle era um piloto experiente de operações especiais com vasta experiência no Sudeste Asiático. Também crucial para o planejamento estava Richard Meadows, um lendário oficial de forças especiais aposentado que foi recrutado pela Divisão de Atividades Especiais da CIA para liderar a equipe clandestina dentro do Irã. Meadows,
que havia participado da tentativa de resgate dos prisioneiros de guerra em Son Tay, no Vietnã do Norte, em 1970, seria responsável por estabelecer a infraestrutura logística dentro de Teherã e coletar inteligência crítica sobre a localização dos reféns e as defesas da embaixada. O plano que emergiu após meses de planejamento intensivo era extraordinariamente complexo e arriscado. A operação seria executada em 2 noites, consecutivas através de múltiplas fases coordenadas. Na primeira noite, 6 C-130 Hércules da Força Aérea decolando da ilha de Mazirah, em Omã, voariam mais de 1.600 quilômetros através do espaço aéreo iraniano para um local de preparação remoto no deserto iraniano, codinomeado Desert One, localizado na província de Khorasan do Sul, perto da cidade de Tabas. 3 desses C-130 seriam aeronaves EC-130E, modificadas carregando bexigas de combustível para reabastecer os helicópteros, enquanto os outros 3 seriam MC-130E, transportando 132 homens, operadores da Delta Force, Rangers do Exército e pessoal de apoio. Simultaneamente, 8 helicópteros RH-53D Sea Stallion da Marinha, decolando do USS Nimitz, voariam 640 quilômetros até Desert One, onde reabasteceriam do C-130 e embarcariam a força de assalto. A escolha dos RH-53D foi ditada por necessidades operacionais e considerações de segurança. Esses helicópteros de varredura de minas da Marinha tinham o alcance necessário, a capacidade de carga para transportar a força de assalto e podiam operar a partir de um porta-aviões. Além disso, sua presença a bordo do Nimitz poderia ser facilmente explicada como operações rotineiras de varredura de minas, preservando a segurança operacional. Curiosamente, a própria Marinha iraniana operava 6 RH-53D, de modo que a aparência de um desses helicópteros no espaço aéreo iraniano não levantaria necessariamente alarmes. Os helicópteros, então, transportariam a força de assalto para Desert 2, um local de esconderijo nas montanhas aproximadamente 80 quilômetros a sudeste de Teherã, onde permaneceriam ocultos durante o dia seguinte. A equipe da CIA de Meadows, que já estava operando clandestinamente em Teherã, traria caminhões Ford e vans Mazda ao Desert 2. Esses veículos haviam sido cuidadosamente preparados com compartimentos ocultos para esconder os assaltantes, enquanto passavam por postos de controle iranianos. Na segunda noite, a força de assalto seria conduzida para Teherã sob a cobertura da escuridão. 93 operadores da Delta Force assaltariam o complexo da embaixada, enquanto uma equipe separada de 13 homens das Forças Especiais atacaria o Ministério das Relações Exteriores, onde 3 reféns eram mantidos separadamente. O ataque seria apoiado por aeronaves de combate AC-130 Spectre, voando de Desert One, fornecendo poder de fogo pesado se necessário. Uma vez que os guardas iranianos fossem neutralizados e os reféns libertados, todos se reuniriam com os helicópteros no estádio Amjadieh próximo, de onde seriam transportados para a base aérea de Manzarieh, aproximadamente 100 quilômetros a sudoeste de Teherã. Enquanto isso, uma companhia de Rangers do Exército capturaria e seguraria Manzarieh, uma instalação abandonada que permitiria que 2 C-141 Starlifters chegassem da Arábia Saudita. Os helicópteros trariam todos da força de resgate e os reféns para Manzarieh. Os C-141 voariam todos para o Egito e os Rangers destruiriam os helicópteros antes de evacuar. Era um plano audacioso que exigia coordenação perfeita entre dezenas de aeronaves, centenas de homens e múltiplos ramos de serviço operando em completo silêncio através de território hostil. Cada fase dependia do sucesso das fases anteriores, e havia inúmeros pontos onde pequenas falhas poderiam criar efeitos em cascata. Mas os planejadores acreditavam que era viável,
e representava a melhor chance de trazer os reféns para casa. O plano foi brifado ao presidente Carter em 16 de abril de 1980. Carter, que havia ficado cada vez mais frustrado com o fracasso da diplomacia, autorizou a operação para prosseguir. Cyrus Vance, mantendo sua oposição à abordagem militar, renunciaria logo após, embora sua renúncia só fosse tornada pública após a conclusão da operação. Um dos maiores desafios enfrentados pelos planejadores era a falta de inteligência confiável sobre a situação dentro da embaixada. Quando Carter desmontou grande parte da rede de agentes da CIA no final dos anos 70, em resposta ao escândalo da participação da agência na derrubada de governos no Chile e em outros lugares, ele inadvertidamente cegou os Estados Unidos precisamente quando essa inteligência tornou-se mais crítica. A equipe de Meadows conseguiu infiltrar-se em Teherã e estabelecer uma rede de observação, mas determinar a localização exata dos reféns dentro do complexo da embaixada de 12 hectares permanecia difícil. A Delta Force teve que planejar pesquisar até 6 edifícios diferentes, o que exigiu que Beckwith aumentasse o tamanho de sua força de assalto, o que, por sua vez, significava que mais helicópteros eram necessários. O treinamento para a operação foi conduzido em locais dispersos por todo os Estados Unidos sob sigilo extremo. A Delta Force ensaiou seus assaltos em maquetes da embaixada construídas em locais remotos, praticando os procedimentos centenas de vezes até que cada movimento se tornasse instintivo. Os pilotos dos helicópteros, no entanto, apresentavam um problema mais espinhoso. Os 8 RH-53D selecionados para a missão vieram do Esquadrão 16 de Helicópteros de Contramedidas de Minas, com base em Norfolk, Virgínia. Seus pilotos eram aviadores qualificados da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais, mas varredura de minas sobre oceanos é fundamentalmente diferente de voo tático de baixa altitude através de desertos hostis à noite. O coronel Beckwith, mais tarde, expressaria preocupação de que os helicópteros eram o elo fraco na cadeia, embora não tivesse autoridade para selecionar e treinar os pilotos da mesma forma rigorosa que havia selecionado seus operadores da Delta. Em meados de abril de 1980, as forças começaram a se mover para suas posições de lançamento. Os RH-53D foram transportados para o USS Nimitz, onde foram armazenados no convés do hangar. Uma equipe frenética trabalhou para trazê-los à condição mecânica ideal, embora eles tivessem sido armazenados com manutenção mínima por meses. Os C-130 posicionaram-se em Masirah. A Delta Force e muitos dos elementos da Força Aérea prepararam-se em Wadi Qena, Egito, que serviria como o quartel-general avançado de Volt para a missão. Em 1º de abril, 3 semanas antes da operação, o major da Força Aérea, John Carney Jr., um controlador de combate, foi voado em um Twin Otter até Desert One por 2 oficiais da CIA para uma pesquisa clandestina da pista, de pouso improvisada. Apesar de seu nervosismo sobre a missão casual, Carney pesquisou com sucesso a pista, instalou luzes infravermelhas operadas remotamente e um sinalizador para delinear um padrão de pouso para os pilotos, e coletou amostras de solo para determinar as propriedades de suporte de carga da superfície do deserto. Nas 3 semanas entre a pesquisa de Carney e o lançamento da operação, uma camada de areia em pó de profundidade de tornozelo foi depositada por tempestades de areia sobre o que havia sido uma superfície de areia dura. Essa mudança aparentemente pequena nas condições do terreno teria consequências significativas. Em 23 de abril, enquanto a força-tarefa estava em Wadi Qena, chegou um relatório de inteligência afirmando que todos os 53 reféns estavam sendo mantidos na chancelaria da embaixada. Porque não foi informado sobre a fonte sólida dessa informação,
Beckwith não confiou nela o suficiente para reduzir sua força de assalto, o que pode ter sido uma decisão crítica. No dia seguinte, 24 de abril, com a Delta Force e elementos de apoio em Masirah e as tripulações de helicóptero no Nimitz, Vought recebeu o relatório meteorológico final, prometendo tempo praticamente claro que a missão exigia. Vought enviou uma mensagem para todas as unidades. Execute a missão conforme planejado. Deus te abençoe. Houve aplausos e punhos levantados no ar com polegares para cima. Este foi um alto emocional para todos. Esse alto emocional colidiria com o desespero em cerca de 12 horas. A missão começou no crepúsculo de 24 de abril, com quase nenhum contratempo. Os 6 C-130 decolaram de Masirah em intervalos cronometrados, voando baixo através da noite sem lua sobre as águas do Golfo de Omã antes de virar para o norte e penetrar no espaço aéreo iraniano. Ao mesmo tempo, os 8 RH-53D levantaram voo das cobertas do Nimitz, suas grandes rotores cortando o ar úmido da noite enquanto eles se formavam e se dirigiam para o norte em direção à costa iraniana. Aproximadamente 2 horas após a missão, o primeiro helicóptero experimentou um problema. O Bluebird 6 encontrou uma luz de aviso do método de inspeção de lâminas que indicava possível perda de nitrogênio nas lâminas do rotor. A tripulação do Corpo de Fuzileiros Navais, desconhecendo que os parâmetros operacionais do RH-53D diferiam dos helicópteros CH-53A e CH-53D do Corpo de Fuzileiros Navais, com os quais estavam familiarizados, fez um pouso de precaução. Na verdade, a luz de aviso do método de inspeção de lâminas no RH-53D exigia velocidade reduzida, mas não o término do voo como seria o caso nas variantes do Corpo de Fuzileiros Navais. Se a tripulação soubesse disso, o Bluebird 6 poderia ter continuado. A tripulação higienizou e abandonou sua aeronave antes de ser resgatada pelo Bluebird 8. Aproximadamente 4 horas após a missão, o voo estava no meio de uma segunda tempestade de areia conhecida como Habub. Habub é um fenômeno meteorológico comum em regiões desérticas. Uma parede violenta de areia e poeira, impulsionada pelo vento, que pode se mover a velocidades de até 96 km por hora, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. Os helicópteros voando em formação solta através da escuridão total repentinamente se encontraram engolfados em uma nuvem densa de areia suspensa. O Major Jim Schaefer, pilotando o Bluebird 3, inicialmente pensou que era neblina até lamber seu dedo, enfiar pela pequena janela lateral e trazê-lo de volta coberto de areia. A tripulação estava voando a aproximadamente 90 metros de altitude e não conseguia ver o solo. A navegação tornou-se extremamente difícil sem referências visuais, e os instrumentos foram afetados pela areia fina, infiltrando-se em todos os lugares. Desorientado pela tempestade de areia, o Bluebird 5 sofreu uma falha nos instrumentos de voo críticos e navegação. Após lutar com a aeronave por algum tempo, a tripulação tomou a decisão de abortar e retornar ao Nimitz. Isso deixou 6 helicópteros ainda voando em direção a Desert One. Os 5 helicópteros restantes finalmente escaparam do Habub após navegar através dele por quase 2 horas, mas chegaram a Desert One 90 minutos atrasados em relação ao cronograma planejado. Esse atraso teria consequências críticas para o consumo de combustível e para a margem de tempo disponível para as fases subsequentes da operação. Mas eles não foram os primeiros a chegar. Os C-130 já estavam em Desert One e haviam encontrado suas próprias complicações inesperadas. Quando a primeira aeronave MC-130E pousou na pista de areia improvisada iluminada pelas luzes infravermelhas instaladas por Carney semanas antes,
A equipe de controle de combate da Força Aérea rapidamente estabeleceu segurança do perímetro e começou a preparar o local de reabastecimento. Então, para espanto de todos, apareceu um ônibus de passageiros iraniano em uma estrada de terra que cortava o local de pouso. Os Rangers pararam o ônibus usando uma rodada de granadas, detiveram os 44 passageiros civis iranianos para preservar a segurança operacional e planejaram evacuá-los para fora do Irã após a conclusão da missão. Minutos depois, um caminhão-tanque de combustível foi avistado, acelerando pela mesma estrada. Quando o motorista se recusou a parar, um Rangers disparou um foguete antitanque que atingiu o caminhão, causando uma explosão massiva que iluminou o céu noturno com chamas. O motorista conseguiu pular do veículo em chamas e escapar em um caminhão picape próximo que estava seguindo. Essas complicações inesperadas aumentaram a tensão em Desert One e levantaram preocupações sobre se a segurança operacional havia sido comprometida. Mas não havia escolha senão continuar e esperar que os helicópteros chegassem. Quando os 6 helicópteros finalmente pousaram em Desert One, criando nuvens densas de areia fina que haviam se acumulado nos 3 semanas desde a pesquisa de Carney, a força terrestre estava impaciente. O coronel Beckwith e sua equipe de comando começaram imediatamente a se coordenar com as tripulações dos helicópteros sobre os próximos passos. Foi então que receberam a notícia devastadora. O Bluebird 2, que havia lutado através do Habub e chegado a Desert One, estava experimentando uma falha parcial do sistema hidráulico. Após consulta com a tripulação, os pilotos determinaram que o helicóptero não seria capaz de fazer a viagem até Teherã. Isso deixou apenas 5 helicópteros totalmente operacionais. Durante o planejamento operacional, fora decidido que a missão seria abortada se menos de 6 helicópteros permanecessem operacionais ao chegar a Desert One, embora tecnicamente apenas 4 fossem absolutamente necessários. A decisão foi baseada na necessidade de redundância e na compreensão de que os helicópteros restantes teriam que transportar a força completa de 130 homens, mais os 50, e 2 reféns resgatados sem qualquer margem para falhas adicionais. Com apenas 5 helicópteros disponíveis e vários comandantes em impasse sobre como proceder, o coronel Kyle recomendou ao general Vought que a missão fosse abortada. A recomendação foi passada por rádio via satélite ao presidente Carter na Casa Branca. Após 2 horas e meia no solo, confirmação presidencial do aborto foi recebida em Desert One. Era uma decisão agonizante, mas parecia ser a única escolha racional dadas as circunstâncias. 5 meses de planejamento intenso, milhões de dólares em preparação, esperanças de uma nação, tudo estava sendo abandonado porque não havia helicópteros funcionais suficientes. Mas a missão ainda não havia terminado, e o pior ainda estava por vir. Os cálculos de consumo de combustível mostraram que os 90 minutos extras inativos no solo esperando a confirmação de aborto haviam tornado o combustível crítico para um dos EC-130. Kyle autorizou a transferência de combustível entre as aeronaves para garantir que todos os C-130 pudessem voltar para Masira. A força terrestre começou a embarcar no C-130 para evacuação, e os passageiros do ônibus iraniano foram carregados em uma das aeronaves para serem levados para fora do Irã. Os helicópteros precisavam ser reposicionados para permitir que os C-130 taxiassem para decolagem. O Bluebird 3, pilotado pelo Major Schaefer, precisava se mover de onde estava estacionado. A aeronave não podia ser movida por táxi terrestre e tinha que ser movida por táxi, pairando, voando uma curta distância em baixa velocidade e altitude. Um controlador de combate tentou dirigir a manobra de frente para a aeronave, mas foi atingido por areia do deserto agitada pelo rotor. O controlador tentou recuar, o que levou o piloto do Bluebird 3 a perceber erroneamente que sua aeronave estava se movendo para trás.
engolfado em uma nuvem de poeira e usando apenas o controlador como ponto de referência, Schaefer aplicou o manche para frente para tentar corrigir o que ele achava que era um desvio para trás e manter a mesma distância do Marshaller que recuava. O RH-53D atingiu o estabilizador vertical do EC-130 com seu rotor principal e bateu na raiz da asa do EC-130. Na explosão e incêndios subsequentes, 8 militares morreram. 5 dos 14 tripulantes da Força Aérea no EC-130 e 3 dos 5 tripulantes do Corpo de Fuzileiros Navais no RH-53D, com apenas o piloto e o copiloto do helicóptero sobrevivendo, ambos gravemente queimados. O fogo foi tão intenso que não havia possibilidade de resgatar os corpos antes que as chamas consumissem as aeronaves. Munições cozinhando no calor começaram a explodir, adicionando ao caos e perigo. A decisão agonizante foi tomada de que eles teriam que deixar os corpos para trás. As forças restantes evacuaram rapidamente em face da crescente inferno, embarcando nos C-130 não afetados e decolando de Desert One enquanto 2 helicópteros e um avião de transporte queimavam ferozmente no deserto. Os EC-130 carregaram as forças restantes de volta para o campo aéreo intermediário na ilha de Macirá, onde 2 aeronaves médicas C-141 da base de preparação em Wadi Abu Shihat, Egito, pegaram o pessoal ferido, tripulações de helicóptero, Rangers e membros da Delta Force e retornaram para Wadi Qena. Os feridos foram então transportados para o Centro Médico Regional do Exército de Landstuhl, na Alemanha. No dia seguinte, após saber sobre os eventos em Desert One das notícias locais iranianas, a equipe da CIA em Teherã, liderada por Meadows, silenciosamente deixou o Irã, com os iranianos desconhecendo sua presença. A Casa Branca anunciou a operação de resgate fracassada às 1h da manhã do dia seguinte, 25 de abril de 1980. Os investigadores do exército iraniano encontraram 8 corpos no local do acidente, embora inicialmente tenha havido confusão com o Ayatollah Sadegh Khaukali, alegando que 9 americanos haviam sido mortos. Os corpos americanos, reconhecidos como sendo 8, foram devolvidos aos Estados Unidos em 6 de maio de 1980, e enterrados em vários locais em todo o país. Os 44 civis iranianos presos no ônibus foram libertados e posteriormente deram relatos de testemunhas oculares da operação que confirmaram muitos dos detalhes. Os helicópteros restantes intactos, mas abandonados em Desert One, forneceram aos iranianos inteligência valiosa sobre as capacidades americanas de operações especiais. Khomeini explorou o fracasso impiedosamente, declarando que Deus havia enviado a tempestade de areia para proteger o Irã e que os anjos de Deus haviam frustrado a missão americana. Para o presidente Carter, o fracasso de Eagle Claw foi devastador pessoal e politicamente. Ele foi à televisão nacional naquela manhã para anunciar a operação fracassada e aceitar total responsabilidade pelo desastre. A cobertura constante da mídia da crise dos reféns já havia dominado os últimos 6 meses de sua presidência, e agora essa humilhação militar composta era transmitida ao redor do mundo. Imagens de destroços carbonizados sendo exibidos por multidões triunfantes de iranianos em Teherã, corpos de militares americanos sendo exibidos pela televisão iraniana e a aparente impotência americana diante de um regime revolucionário forneceram um pano de fundo desmoralizante para a corrida presidencial de 1980. O candidato republicano Ronald Reagan explorou a crise, habilmente, contrastando o que ele retratava como a fraqueza de Carter com sua própria promessa de restaurar a força e o respeito americano no mundo. Os reféns, cujas esperanças de libertação haviam sido brevemente levantadas por notícias do resgate tentado, foram subsequentemente espalhados por todo o Irã para impedir qualquer segunda tentativa de resgate.
Eles permaneceriam em cativeiro por mais 8 meses. Durante esse tempo, o Irã foi invadido pelo Iraque em setembro de 1980, iniciando uma guerra brutal que duraria 8 anos. A necessidade de recursos do Irã para lutar contra o Iraque, combinada com a mudança de administração em Washington, finalmente criou condições para negociações sobre a libertação dos reféns. Trabalhando através de intermediários argelinos, o secretário de Estado adjunto Warren Christopher e sua delegação negociaram um acordo pelo qual os Estados Unidos descongelariam bilhões de dólares em ativos iranianos que haviam sido congelados em resposta à crise. Os 52 reféns restantes foram finalmente libertados em 20 de janeiro de 1981. Minutos após Ronald Reagan fazer o juramento como o 40º presidente dos Estados Unidos. 44 dias de cativeiro haviam terminado, mas o legado de sua aprovação e da tentativa fracassada de resgatá-los reverberaria através da política e estratégia militar americana por décadas. O Ayatollah Khomeini orquestrou o momento para maximizar a humilhação de Carter, garantindo que os reféns fossem libertados apenas quando Carter não fosse mais presidente. Carter, mais tarde, concluiria que o fracasso em libertar os reféns desempenhou um papel importante na vitória de Reagan na eleição de 1980. Quase imediatamente após o anúncio da operação fracassada, investigações começaram para determinar o que havia dado errado. O Estado-Maior Conjunto estabeleceu um grupo especial de revisão de operações para conduzir uma investigação sem limites da missão. O grupo de 6 oficiais, representando todos os serviços e incluindo 3 membros com experiência em operações especiais, foi presidido pelo almirante aposentado James L. Holloway III, ex-chefe de operações navais. O mandato do grupo não era encontrar culpa ou atribuir culpa, mas fazer avaliações e recomendações específicas sobre o que poderia ser melhorado. O relatório resultante, publicado em agosto de 1980 e conhecido informalmente como Relatório Holloway, identificaria 23 áreas que afetaram criticamente a condução da missão e poderiam ter influenciado seu sucesso ou fracasso. O relatório Holloway concluiu que a operação era viável e representava a melhor chance de sucesso, dadas as restrições geopolíticas. No entanto, o relatório identificou deficiências significativas em 3 áreas principais: planejamento da missão, comando e controle, e operabilidade entre serviços. Em relação ao planejamento, o relatório observou que, embora o conceito geral fosse sólido, houve falhas críticas na execução de detalhes. O número de helicópteros de reserva foi insuficiente, dado o histórico de confiabilidade e as exigências operacionais. 8 helicópteros forneciam apenas uma chance de 65% de que 6 aeronaves operacionais chegariam a Desert One, essencialmente tornando a missão quase uma aposta de cara ou coroa. Planejadores mais tarde argumentariam que 10 ou até 12 helicópteros deveriam ter sido incluídos para fornecer margem adequada. A seleção e treinamento das tripulações dos helicópteros também foram criticados. Os pilotos de varredura de minas da Marinha eram aviadores qualificados, mas não tinham experiência em voo tático de baixa altitude de longa distância sobre terreno hostil à noite, o tipo de missão que operadores de operações especiais treinam extensivamente para executar. A decisão de usar pilotos da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais foi ditada em parte pela necessidade de manter os helicópteros a bordo do Nimitz sem levantar suspeitas, mas o resultado foi uma tripulação que não estava otimamente preparada para as demandas da missão. O treinamento foi conduzido de maneira compartimentada em locais dispersos e houve ensaios completos de missão limitados sob condições simuladas iranianas. O coronel Beckwith,
mais tarde expressaria sua crença de que se ele tivesse tido autoridade para selecionar e treinar as tripulações dos helicópteros com o mesmo rigor que ele usou para a Delta Force, o resultado poderia ter sido diferente. A questão meteorológica era particularmente controversa. Embora tempestades de Habub fossem conhecidas por ocorrer no deserto iraniano, o planejamento meteorológico subestimou sua probabilidade e impacto na navegação e operações de voo em formação. Previsões e planos de mitigação não levaram adequadamente em conta o efeito devastador que uma tempestade de areia densa teria sobre navegação visual e instrumental ao longo de mais de 300 quilômetros náuticos. O capitão da Força Aérea responsável pelo apoio meteorológico havia reunido dados detalhados, mas a natureza imprevisível dos Habubs significava que nenhuma previsão poderia garantir tempo claro ao longo de toda a rota de voo. A decisão de continuar com a missão, apesar desse risco conhecido, refletia a urgência política e o senso de que nenhuma janela operacional seria perfeita. As questões de comando e controle eram talvez as mais fundamentais. A estrutura de comando para Eagle Claw desviou-se da estrutura de relatórios padrão. Normalmente, o comandante da Força-Tarefa Conjunta relataria diretamente à Autoridade de Comando Nacional, o presidente e o secretário de Defesa. No entanto, em Eagle Claw, o presidente do Estado-Maior Conjunto optou por mais envolvimento na missão, tornando-se efetivamente o comandante em chefe de fato. A cadeia de comando tinha o comandante da Força-Tarefa Conjunta Volt, reportando-se ao presidente do Estado-Maior Conjunto, que estava ativamente envolvido no planejamento operacional e tático. O presidente do Estado-Maior Conjunto reportava-se ao secretário de Defesa, que informava o presidente. Além disso, outro nível de comando foi inserido com o Comitê de Planejamento de Brzezinski, passando orientação da Casa Branca, através do presidente do Estado-Maior Conjunto. Essa estrutura de comando confusa criou ambiguidades nas linhas de relatório e retardou a tomada de decisões críticas. Quando o número de helicópteros caiu abaixo do limiar mínimo em Desert One, o processo de obter aprovação presidencial para abortar a missão levou 2 horas e meia, durante as quais o combustível crítico estava sendo queimado e a margem de erro estava diminuindo. A falta de uma estrutura de comando clara e simplificada impediu a resolução oportuna de problemas no local. A questão da operabilidade entre serviços era igualmente problemática. A Força Aérea, Marinha, Exército e Corpo de Fuzileiros Navais operavam com integração limitada. Diferentes serviços tinham diferentes procedimentos, equipamentos incompatíveis e linguagem tática variada. Não havia estrutura unificada de operações especiais para fornecer supervisão e padrões integrados. O relatório Holloway recomendou especificamente o estabelecimento de uma organização de operações especiais permanente, que poderia fornecer supervisão unificada e garantir interoperabilidade entre as capacidades de operações especiais dos diferentes serviços. Essa recomendação levaria diretamente à criação do Comando Conjunto de Operações Especiais, JSOC, com sede em Fort Bragg, Carolina do Norte. O JSOC foi estabelecido com base nas recomendações de Beckwith durante as investigações do Senado sobre o fracasso da missão, fornecendo à Delta Force e outras unidades de operações especiais uma linha direta de comando e evitando que a unidade ficasse enterrada nas profundezas da estrutura de comando aerotransportada, onde poderia estar à mercê de políticas burocráticas. No entanto, a implementação das recomendações do relatório Holloway não veio facilmente. O Departamento de Defesa resistiu a muitas das mudanças propostas por mais de 6 anos após a publicação do relatório. As Forças Armadas tradicionais viam as forças de operações especiais com suspeita, considerando-as como consumindo recursos que poderiam ser melhor gastos em capacidades convencionais. Também havia resistência cultural
a ideia de uma organização de operações especiais unificada que poderia operar através das fronteiras tradicionais dos serviços. Essa resistência finalmente forçou o Congresso a colocar linguagem específica na Lei de Autorização de Defesa de 1987 para forçar a mudança através da legislação. O Goldwater-Nichols Defense Reorganization Act de 1986 forneceu a estrutura legal para reformas abrangentes na estrutura de comando do Departamento de Defesa, enfatizando operações conjuntas e comando unificado. Sob essa autoridade legislativa, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOCOM, tornou-se operacional em 16 de abril de 1987. O SOCOM foi estabelecido como um comando combatente funcional, com responsabilidades semelhantes às de um serviço para equipar, treinar e preparar forças de operações especiais de todos os serviços. Crucialmente, o SOCOM recebeu seu próprio orçamento e autoridades de aquisição para comprar equipamento único para operações especiais, libertando as forças de operações especiais de dependerem dos serviços tradicionais para financiamento e equipamento, que frequentemente era uma prioridade baixa. Cada serviço agora mantém suas próprias forças de operações especiais sob o controle geral de USOCOM. O Exército estabeleceu o Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, que supervisiona a Delta Force, Rangers, Forças Especiais e outras unidades especializadas. A Marinha criou o Comando de Guerra Especial Naval dos Estados Unidos, incluindo as lendárias equipes SEAL. A Força Aérea estabeleceu o Comando de Operações Especiais da Força Aérea, que fornece aeronaves e tripulações especializadas. Até o Corpo de Fuzileiros Navais criou capacidades de operações especiais sob o SOCOM. Talvez o mais importante, o Exército formou o 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, os lendários Night Stalkers, para garantir que problemas de helicóptero que atormentaram Eagle Claw nunca se repetissem. O 160º SOAR foi criado especificamente para fornecer suporte de aviação às forças de operações especiais, com pilotos que eram os melhores no voo tático de baixa altitude noturno, reabastecimento aéreo e inserção, extração em ambientes hostis. Esses pilotos sofrem um processo de seleção e treinamento tão rigoroso quanto qualquer operador de forças especiais terrestres. Voar várias centenas de quilômetros em alta velocidade, 15 metros, acima do solo em uma noite sem lua, durante uma chuva torrencial com ventos fortes, é considerado insano pela maioria dos pilotos de helicóptero, mas é exatamente o tipo de missão que os Night Stalkers são treinados para executar. A diferença de capacidade entre os pilotos de varredura de minas da Marinha que voaram Eagle Claw e os pilotos do 160º SOAR de hoje é imensuravelmente vasta. As lições de Eagle Claw transformaram não apenas a estrutura organizacional, mas também a doutrina operacional e a cultura das Forças de Operações Especiais Americanas. O conceito de operações conjuntas, onde múltiplos serviços trabalham perfeitamente juntos, sob comando unificado com equipamentos interoperáveis e doutrina compartilhada, tornou-se central para as operações militares americanas. O planejamento de missões tornou-se muito mais rigoroso, com ênfase em redundância, planejamento de contingência e análise de risco quantitativa. Os militares aprenderam dolorosamente que multiplicar a taxa média de capacidade de missão em toda a frota pelo número de aeronaves lançadas não captura adequadamente o risco. Planejadores precisam considerar probabilidades de sucesso, não apenas resultados médios. A criação de USOCOM também garantiu que as forças de operações especiais teriam um defensor no Capitólio com o estabelecimento do secretário assistente de defesa para operações especiais e conflitos de baixa intensidade.
Esse cargo político de nível sênior garante que as necessidades das Forças de Operações Especiais sejam representadas nas discussões de política de defesa de alto nível. O SOCOM recebe aproximadamente 2% do orçamento de defesa, mas suas capacidades únicas provaram ser desproporcionalmente valiosas nas décadas desde sua criação. As operações mais sensíveis e importantes da América são conduzidas por forças de operações especiais. A caçada a Osama Bin Laden e sua morte em Abbottabad pelas mãos da SEAL Team 6, o resgate do capitão Richard Phillips de Binnense, piratas somalis, inúmeras operações de contra-terrorismo no Iraque, Afeganistão, África e outros locais não divulgados. 8 membros do serviço americano morreram em Desert One, 5 homens da Força Aérea e 3 marines. Seus nomes estão inscritos em um memorial em Arlington National Cemetery, dedicado em 1983. O memorial oficial da Operação Eagle Claw consiste em uma coluna de mármore branco, com uma placa de bronze, listando os nomes dos soldados que morreram durante a missão. 3 dos homens estão enterrados juntos nas proximidades. No Irã, o incidente é visto como uma derrota americana e é lembrado anualmente em Tabas, perto do local do acidente, onde autoridades do governo, líderes religiosos e pessoas se reúnem. Um sistema iraniano de defesa aérea é chamado Tabas, para lembrar o local do acidente. No antigo aeroporto de Teherã, você pode ver o casco de um dos helicópteros RH-53D que foi deixado para trás. 2 dos helicópteros RH-53D abandonados foram, posteriormente usados pela Marinha da República Islâmica do Irã. Um dos helicópteros RH-53D, Bluebird 5, está agora em exibição na base conjunta McGuire-Dix Lakehurst, em Nova Jersey, servindo como um lembrete físico do preço do fracasso e das lições aprendidas. A aeronave EC-130E de transporte, Republic 5, que retornou com segurança, está agora em exibição no Museu de Aviação das Carolinas. Para aqueles que participaram da missão, o fracasso deixou cicatrizes psicológicas profundas. O Coronel James Kyle chamou isso de o episódio mais colossal de esperança, desespero e tragédia que ele havia experimentado em quase 3 décadas de serviço militar. O Major Jim Schaefer, cujo helicóptero colidiu com o EC-130, sofreu com o trauma por décadas. Embora as queimaduras físicas tenham cicatrizado sem deixar cicatrizes visíveis em seu rosto, ele relatou que todas as suas cicatrizes estão em sua cabeça e que ele sonha com aquela noite quase todas as noites, 40 anos depois. O coronel Charles Beckwith manteve ao longo de toda a crítica que se seguiu que sua decisão de recomendar abortar a missão havia sido correta e havia sido feita sem pressão de autoridades superiores. Ele defendeu seus comandos para políticos, jornalistas e historiadores, dizendo: "Eu tenho os melhores soldados do mundo." Em 1981, ele admitiu que o incidente foi o maior fracasso de minha vida. "Eu chorei pelos 8 homens que perdemos. Vou carregar esse fardo em meus ombros pelo resto da minha vida." Outros adotam uma visão mais moderada. O chefe das operações aéreas estratégicas britânicas disse que a sorte simplesmente não estava com Charlie naquele dia. Beckwith aposentou-se em 1981 e formou uma agência de consultoria baseada em Austin, Texas. Ele morreu de causas naturais em 13 de junho de 1994, e seus restos mortais estão sepultados no Cemitério Nacional de Fort Sam Houston, San Antonio, Texas. Uma segunda operação de resgate foi planejada após Eagle Claw, mas nunca foi implementada. Os planejadores consideraram usar um Hércules modificado, o IHMC-130H, equipado com propulsores de foguete à frente e atrás para permitir uma decolagem e aterrissagem extremamente curtas no estádio Amjadiyeh. 3 aeronaves foram modificadas sob um programa secreto apressado.
A primeira aeronave totalmente modificada caiu durante uma demonstração em Duke Field, na base aérea de Eglin, em 29 de outubro de 1980, quando seus foguetes de frenagem de pouso foram disparados muito cedo. O disparo incorreto causou um pouso duro que arrancou a asa de estibordo e iniciou um incêndio. Todos a bordo sobreviveram sem ferimentos, mas a iminente mudança de administração na Casa Branca forçou o abandono deste projeto. As negociações para encerrar a crise começaram no outono de 1980, depois que o Iraque invadiu o Irã. Sob os termos eventualmente negociados, os Estados Unidos libertaram os 8 bilhões de dólares em ativos congelados e os reféns foram libertados em 21 de janeiro de 1981, o dia em que o sucessor de Carter, Ronald Reagan, foi inaugurado como presidente. Oficialmente, a crise foi o ato dos estudantes que invadiram a embaixada, aparentemente em reação à decisão americana de admitir o Shah exilado nos Estados Unidos para tratamento médico. No entanto, ficou claro que Khomeini aproveitou a oportunidade para consolidar seu poder, eliminar rivais moderados que queriam relações normalizadas com o Ocidente e estabelecer a República Islâmica sobre fundações firmemente anti-americanas. A crise dos reféns no Irã e o fracasso da Operação Eagle Claw tiveram profundas consequências de longo prazo para as relações Estados Unidos-Irã, que persistem até hoje. O evento cristalizou narrativas de ambos os lados. Para os americanos, confirmou a imagem do Irã como um regime fanático e não confiável que despreza o direito internacional e as normas morais universais. Para os iranianos, confirmou sua crença de que os Estados Unidos são um poder imperial que interfere continuamente em seus assuntos internos e apoia ditadores brutais quando serve aos interesses americanos. Essas narrativas mutuamente reforçadoras criaram 4 décadas de hostilidade, sanções, ameaças de guerra e conflito por procuração em todo o Oriente Médio. A transformação das Forças de Operações Especiais Americanas, que começou após Eagle Claw, continuou através das décadas seguintes. Durante as décadas de 80 e 90, o SOCOM desenvolveu capacidades cada vez mais sofisticadas para contra-terrorismo, ação direta, reconhecimento especial e guerra não convencional. As Forças de Operações Especiais demonstraram seu valor na invasão do Panamá em 1989, na Guerra do Golfo de 1991, na intervenção humanitária na Somália em 1993, nas operações dos Balcãs dos anos 90 e inúmeras outras missões. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, as Forças de Operações Especiais tornaram-se a ponta de lança da guerra contra o terrorismo, operando em dezenas de países simultaneamente. A importância das Forças de Operações Especiais para a estratégia militar americana cresceu dramaticamente no século XXI. O número de pessoal de operações especiais mais do que dobrou desde 2001, e o orçamento de USOCOM expandiu para mais de 12 bilhões de dólares anualmente. As unidades que foram formadas ou radicalmente transformadas após Eagle Claw, Delta Force, SEAL Team 6, o 160º SOAR, tornaram-se lendas dentro da comunidade militar. Suas operações são tão secretas que muitas nunca serão tornadas públicas, mas sua eficácia foi demonstrada repetidamente nas missões que se tornaram conhecidas. A caçada de décadas a Osama Bin Laden terminou quando operadores da SEAL Team 6 voaram em helicópteros stealth, modificados do 160º SOAR para o complexo de Abbottabad, no Paquistão, e mataram o líder da Al-Qaeda em maio de 2011. Essa operação, codinomeada Neptune Spear, foi um estudo de tudo o que Eagle Claw deveria ter sido: planejamento meticuloso, integração perfeita entre serviços, redundância em cada fase crítica,
pilotos de helicóptero supremamente qualificados, inteligência detalhada e execução impecável sob pressão extrema. Quando um dos helicópteros Stealth experimentou problemas de vórtice de rotor e pousou duramente dentro do complexo, os pilotos adaptaram-se instantaneamente, os operadores ajustaram seu plano de assalto e a missão continuou sem pausa. As lições de Desert One haviam sido aprendidas e internalizadas em todos os níveis das Forças de Operações Especiais. A Foundation Warrior de Operações Especiais, uma organização sem fins lucrativos que fornece apoio educacional aos filhos de pessoal de operações especiais morto em serviço, traça suas raízes diretamente para a promessa feita no campo de batalha às 17 crianças americanas que perderam pais em Desert One. A missão inicial era fornecer educação universitária para essas 17 crianças. Ao longo dos anos, a missão da Fundação expandiu para abranger não apenas aqueles perdidos em combate, mas também aqueles que sucumbiram a acidentes de treinamento ou doenças relacionadas ao seu serviço. Em 2022, a missão expandiu ainda mais para incluir a morte de cônjuges de pessoal de operações especiais em serviço ativo. A Fundação representa um compromisso duradouro com aqueles que dão o sacrifício final em operações especiais, garantindo que suas famílias sejam cuidadas. O legado de Eagle Claw também se estende às reformas mais amplas nas Forças Armadas Americanas promulgadas por Goldwater Nichols. A ênfase em operações conjuntas, comando unificado e interoperabilidade entre serviços transformou fundamentalmente como os militares americanos operam. A doutrina conjunta, desenvolvida nas décadas após Eagle Claw, foi testada e refinada através de conflitos sucessivos: Panamá, Kuwait e Iraque, Bósnia e Kosovo, Afeganistão e Iraque novamente, Líbia, Síria e inúmeras outras operações. Os militares que demonstraram capacidade esmagadora na Operação Tempestade no Deserto em 1991, derrubando o quarto maior exército do mundo em 100 horas de combate terrestre, eram fundamentalmente diferentes dos militares que falharam em Desert One. A transformação não foi apenas tecnológica, embora avanços em aviônicos, armas de precisão, inteligência, vigilância e reconhecimento certamente desempenharam um papel. A transformação foi organizacional, doutrinária e cultural. As Forças Armadas aprenderam a trabalhar juntas perfeitamente, a planejar contingências em vez de esperar execução perfeita e a valorizar as capacidades únicas que forças de operações especiais trazem para o espectro completo de operações militares. 45 anos. Após Eagle Claw, os militares americanos continuam estudando a operação como um estudo de caso fundamental em planejamento de missão, gerenciamento de risco e falha organizacional. O fracasso no deserto iraniano é ensinado em cursos de Estado-Maior, escolas de comando e programas de pós-graduação em todo o sistema de educação militar profissional. A operação serve como um lembrete perpétuo de que até as forças mais bem treinadas, operando com as melhores intenções, podem falhar quando o planejamento inadequado, estruturas de comando deficientes e interoperabilidade insuficiente se combinam com azar e o atrito da guerra. As lições aprendidas em Desert One continuam a moldar como as Forças Armadas Americanas organizam, equipam, treinam e empregam forças de operações especiais no século XXI. Para os 52 reféns que passaram 444 dias em cativeiro, a experiência deixou cicatrizes permanentes. Muitos sofreram de transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas psicológicos décadas após sua libertação. Em 2015, o Congresso aprovou um projeto de lei de orçamento que incluía uma disposição autorizando cada um dos 53 reféns a receber $10.000 por cada dia que foram mantidos cativos. Além disso, cônjuges e filhos receberiam separadamente um pagamento único de $600.000.
Em 2019, a lei foi alterada para incluir vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro, reduzindo o montante de fundos disponíveis para compensar os ex-reféns. O reconhecimento de seu sofrimento e sacrifício chegou tarde, mas representou um reconhecimento de que eles haviam sido peões em um jogo geopolítico sobre o qual não tinham controle. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!